os céus e a terra. Tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O versículo 15 do mesmo capítulo diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares para outros deuses e servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não perecerás logo, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Veja que Deus, desde o princípio, coloca diante dos homens duas oportunidades. Quando estava Adão e Eva no jardim do Éden, havia ali Deus, após de ter criado todas as coisas, estabelecido no meio do jardim duas árvores, e aquelas duas árvores representavam: uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse: não comerás da árvore da vida. E a Bíblia também não relata que Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida. Mas Deus advertiu eles que ele não deveria fazer. Perceba que a nossa vida, ela é repleta de advertências de Deus. Geralmente o Senhor, ele vem a nós e nos diz o que não devemos fazer. Não é porque Deus não gosta da gente, não é porque Deus não queira que façamos algo porque Ele não gosta daquilo. Eu não quero que coma carne de porco. Mas por que Deus não queria? Havia um motivo. O exemplo da carne de porco é um dos mandamentos, ordenanças que o Senhor Deus deixou ao povo de Israel, aos judeus. E por que Ele havia dito isso? Porque Ele sabia que naquela época haveria uma facilidade muito maior dos judeus terem doenças por conta disso. Hoje mudou? Talvez não. Talvez, se a procedência da carne de porco não for boa, ou não for confiável, a pessoa pode ficar doente, pode até morrer. Existe um bicho na carne do porco que pode subir e pode deixar a pessoa louca. Então Deus, quando Ele diz que algo não se deve fazer, é porque Ele quer o bem das pessoas. Só que Ele diz, Ele adverte, às vezes até proíbe, mas Ele não interfere na escolha pessoal de cada um. Ele permite você escolher, mesmo tendo dito para você assim: não faça tal coisa, não vá por tal caminho. Lembra de Pedro? Está lá Pedro, no dia em que o Senhor vai ser preso. E Pedro, ele faz uma declaração de amor ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu estarei contigo. O Senhor fala: Pedro, por 3 vezes me negará antes do galo cantar.
Não, eu vou estar com o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro então acompanha o Senhor assim que ele é preso, assim que o Senhor Jesus é preso. E em dado momento alguém chega para Pedro e fala assim: você não andava com ele? Não tem nada com isso. Outra pessoa, mas peraí, você fala igualzinho os homens que andavam com ele. Não, eu não. Outros falam, você tem o jeito dele. Sabe que o cristão, ele pode até negar, mas ele anda como cristão, ele fala como cristão, ele tem cheiro de cristão. Se ele não tiver essas três coisas, algo de errado tem na vida dele. E aí Pedro nega, não. E logo de imediato o galo canta. Sempre há dois caminhos, e o Senhor sempre vai nos advertir: não vá por aqui, porque esse caminho vai dar errado, porque esse lado aqui vai ser mais complicado. Vá pela esquerda hoje. O Senhor está dizendo ao povo de Israel, após dar uma declaração de bênção e maldição: eis que eu coloco diante de ti dois caminhos, a vida ou a morte, o bem ou o mal. O que eu preciso fazer para ter a vida? Cumprir os meus mandamentos, obedecer os meus estatutos, andar em conformidade à palavra que eu tenho ensinado. Assim Deus estava falando ao povo de Israel. E se eu não fizer isso, então você está escolhendo a morte. Não era ameaça, o Senhor estava dando opção para eles escolherem. Ainda em nossos dias nós temos a opção. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para trazer vida. E o que diz a palavra do Senhor? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Escolheram as trevas ao invés de escolher a luz. E a luz estava entre nós, habitou no meio de nós, e o reputamos como maldito. A Bíblia diz que seria maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Olha o que fizeram com o nosso Senhor. Olha o que nós fizemos ao nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, ele foi morto não por um outro motivo, mas pelos nossos pecados. E aí em nossos dias, Jesus coloca diante de nós dois caminhos. Você tem duas opções. Você pode escolher ser o seu próprio Deus, ser o seu próprio guia, andar pela sua própria cabeça, fazer a sua própria vontade, fazer aquilo que o teu coração deseja. Lá em Eclesiastes, o escritor do livro de Eclesiastes diz: jovem, tudo que lhe vier ao coração para fazer, tudo que você tem desejo, faça com toda a sua força, com todo o seu ânimo, faça. Mas lembre de uma coisa: tudo lhe será cobrado. Deus vai cobrar tudo. A irmã acabou de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 10, se não me falha a memória, e ela disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser levado por nenhuma dessas coisas. Paulo está dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho opção. Mas eu sei que as opções que não são Deus, por mais que pareçam muito, levam a um só lugar. E a opção que é Deus, ela é única. É o caminho que leva à vida eterna. É o caminho que conduz à salvação. Jesus veio para morrer por nós, e
Ele estava entre nós, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Todos os outros caminhos não levam a Jesus. Se você estiver nessa terra e seguir a um homem, por mais que você o julgue santo, ele não leva a Deus. Paulo disse: escute, falando à igreja de Cristo, se eu, Paulo, ou um anjo de luz vos apresentar outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho dado, considerai maldito, considerai anátema. Só existe um caminho que me conduz ao céu, e esse caminho é Jesus. Ele diz: observe os meus mandamentos, observe os meus estatutos, siga a minha lei, a minha palavra, e vai ficar tudo bem, e vai dar tudo certo. Agora, se você não quiser, é largo, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Eu fico pensando, quando Jesus ele chega na Decápole, a Bíblia diz que Jesus estava de um lado do lago, e aí ele falou: vamos passar para o outro lado. Jesus já sabia porque ele ia passar do outro lado. E aí nesse meio tempo, o que acontece? Uma tempestade. Jesus está dormindo lá no barquinho, está tudo bem, ele está tirando um cochilo, ele era 100% homem. E de repente os discípulos começam a se perturbar e dizem: Senhor, Senhor, acorda, vamos morrer. Jesus desperta, acalma a tempestade, adverte eles dizendo assim: vocês são homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Que Jesus estava dando poder para as pessoas. E aí a tempestade se acalma. E aí quando ele chega do outro lado, ele encontra ali um endemoniado, um homem que tinha legiões sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele dormia entre os túmulos, nos sepulcros. E aí, quando Jesus chega, aquele homem fica perturbado, e os irmãos devem conhecer a história. E Jesus expulsa aquela legião, e aí eles falam: me permitem para os porcos. E eles vão para os porcos, e ali os porcos se precipitam e morrem todos no lago, e aquele homem fica liberto. Aquele homem, ele estava preso, encarcerado, e aí Jesus liberta ele. Só que Jesus é libertador. Quando servimos a Deus, não servimos preso. Jesus fala para ele: fica, prega aqui, vai lá e fala o que te foi feito. Jesus está dizendo àquele homem: seja meu evangelista aqui. Você não precisa ir comigo. Diferente do diabo, que te fazia fazer aquilo que ele queria, diferente do diabo que te prendia, te acorrentava, te machucava, eu de longe cuido de ti. O Senhor, ele deu duas opções novamente. Depois de liberto, a pessoa tem as duas opções ainda. Ela pode escolher Deus, ou pode escolher voltar para o mundo. A Bíblia diz que havendo uma casa e sendo limpa, se ninguém habitar naquela casa, o espírito que foi expulso dela, ele volta a ver ela toda limpa, mas ninguém habitando. E o que ele faz? Ele sai
chama reforço. E agora com mais 7, ele diz assim: ninguém vai conseguir me tirar de lá agora. E habita naquela casa. Se você foi liberto pelo sangue de Cristo, você precisa fazer com que a sua vida habite o Espírito Santo de Deus. Você precisa fazer com que o seu lar habite o Espírito Santo de Deus. Porque mesmo liberto, você ainda tem duas opções. Porque Cristo, Ele não te acorrenta. Ele continua sendo educado. Ele limpa a sua casa, mas Ele espera você convidar para entrar. Ele não limpa a sua casa e passa a morar lá, não. Ele adora na sua vida, Ele te transforma, mas espera você convidar Ele para entrar e habitar na sua vida. Eis que ponho diante de ti 2 caminhos: a vida, que é o bem, e a morte, que é o mal. Deves apenas guardar os meus mandamentos. Aí quando a gente continua lendo esse texto, nós vamos ver que adiante o Senhor vai chegar para um homem chamado Josué e vai dizer para ele: ei Josué, sede forte, corajoso, não temas, nem te atemorize diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Está entendendo por que é melhor estar com Cristo? Ele está dizendo: não te deixarei, não te desampararei, eu vou com você. Está entendendo por que é melhor escolher o caminho do bem? As promessas que o Senhor tem para as suas vidas, para a sua vida, elas não morreram, elas não pararam. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Aleluia, Senhor. Se Deus falou para você, Ele vai cumprir. Se Deus disse: olha, eu vou te fazer isso, isso e isso, se não aconteceu é por algum motivo, ou você ainda não está pronto, ou o entorno ainda não está pronto, mas as palavras dele vão se cumprir. Irmão, mas falaram tal coisa assim, assim. Se foi Deus, cumpre. Agora, se não foi Deus, não cumpre. Porque em nossos dias nós vivemos também esse grande problema. Em meio de homens e mulheres de Deus, existem muitos homens e mulheres que se dizem de Deus, mas não são de Deus. E não dá nem para ficar espantado, porque a Bíblia já dizia isso: eis que nos últimos dias vos sobrevirão muitos falsos profetas. O próprio Senhor disse: olha, quando dizer ei-lo ali ou ei-lo acolá, não correi para ver, Cristo está aqui. Em nossos dias nós vemos o tal de Henrique Cristo. Igual a ele, existem muitos no mundo, irmãos, se denominando como Cristo. Homens se denominando como intermediários entre Deus e a igreja. Um exemplo é o próprio Papa, que para dentro da igreja católica, ele é o intermediador, sendo que Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou o único intermediador, eu sou o único que vos ligo ao Deus, ao Pai. E de que forma nós fazemos? Ele ensinou o caminho. Não precisa em catedral, não precisa em monte, é no teu quarto. Entra
entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobre o seu joelho, fala com o Pai em secreto, que o Pai te ouvirá, e em secreto o Pai que te ouve te responderá. Às vezes achamos que talvez nós deveríamos dar uma grande catedral. Seria muito bom, não é que é ruim? Estar no monte orando seria excelente, não é ruim, mas não é só lá, é mais simples do que imaginamos. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Olha o acesso que nós temos ao Senhor, é direto. Jesus, Ele veio, aleluia, para nos reconectar, usar uma palavra moderna, com Deus. Ele veio para nos reconciliar com Deus. O pecado que faz divisão entre homem e Deus, agora tem uma cruz assim, ó, nesse abismo, deitada, escrito Jesus Cristo, tem o sangue derramado, escrito, esse sangue purifica os teus pecados e te liga a Deus. Aleluia, Senhor. Ele, Jesus, morreu por você, para te salvar. Você tem duas opções ainda assim, porque Ele não te obriga a servir, Ele não te obriga a andar nos caminhos dele. Ele te adverte, te aconselha, te ensina, te mostra, te dá o caminho. Mas se você quiser comer da outra árvore, é sua opção. Hoje eu ponho diante de ti, proponho a vida e a morte, e declaro que o céu e a terra são testemunhas contra ti, que proponho a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. E diz ainda mais, versículo 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra